Olá pessoal, aqui é a Paty do Alma do Meu Sonho. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo, né, num lugar diferente. Eu tô aqui no meu quarto, já mais de 2 horas da madrugada. Eu meio que perdi o sono. O marido tá entretido na sala assistindo a luta de MMA, esperando corrida. Enfim, então eu resolvi tentar gravar mais um vídeo, aproveitando esse horário mais calmo e tranquilo também. A luminosidade aí pode não ficar tão boa. Hoje eu quero falar para vocês sobre os 2 primeiros livros que eu terminei de ler agora, nessa primeira quinzena de outubro. Como eu havia falado para vocês, que eu já estava, né, terminando, é A História do Amor, da Nicole Kraus, que saiu no Brasil em 2006 pela Companhia das Letras, tá? Falar desse livro é muito complicado, porque ele é muito denso, ele é muito envolvente, é um livro muito bonito, então eu realmente corro o risco de ficar bem mais prolixa falando dele, tá? Bom, como eu já falei para vocês, a prosa dela é extremamente envolvente, ainda mais que ela vai trabalhar com vários personagens e todos esses personagens, eles têm, as trajetórias deles se entrelaçam à medida que o romance vai evoluindo, tá? E o que é mais legal nessa história, nessa escrita irregular da Nicole, é que ela surpreende ainda mais, porque não fica uma leitura monótona, tá? Em momento algum a história do amor se torna uma leitura tediosa, chata, cansativa. Ao contrário, ela cada vez mais ela instiga a gente, né, a ler, porque que ele encanta realmente. Ele em alguns momentos ele chega a ser realmente engraçado, principalmente quando a gente vai falar um pouco das aventuras do Bird, que é o irmão de uma das personagens que vai narrar um pouco desse romance. Mas também ele carrega uma boa dose de suspense, né? Porque há um mistério. A trama do livro, para ser mais exata, ela vai girar toda em torno de um manuscrito que foi escrito por um polonês, que acabou se perdendo porque ele era um polonês jovem que, por causa da invasão nazista à Polônia, ele teve que fugir às pressas, né, da SS, e acaba que o manuscrito fica para trás. Para narrar esse livro, basicamente são 3 que narram. O livro ele começa com o Leopold Gorsky, né, ou Leo Gorsky, que já é um velho exilado em Nova York, que vive sozinho, que morre de medo de morrer sozinho e ninguém o encontrá-lo, tá? E o que o salva literalmente da solidão total é a amizade que ele mantém com um outro exilado que se chama Bruno. Os dois moram no mesmo prédio e tem aí uma relação bastante íntima que literalmente os salva. A segunda voz narrativa é de uma jovem de 15 anos chamada Alma Singer. Ela é filha de uma tradutora inglesa que vai acabar fazendo a tradução de um manuscrito também chamado A História do Amor, do espanhol, né, pro inglês. E a Alma perdeu o pai pro câncer quando ela tinha 7 anos. Então ela oscila o tempo inteiro entre manter a memória desse pai e salvar a mãe, né, diríamos aí, de uma depressão, porque por mais que a mãe tenha seguido em frente, a Alma ela sabe que a mãe não esqueceu do pai. Ela tenta o tempo inteiro levantar a mãe de alguma forma para que ela
se liberte mesmo dessa depressão. E a terceira voz vai falar de um escritor judeu que fugiu da Polônia para o Chile em 1941, Zvi Litvinov. Acho que é isso, vamos ficar só no Zvi, que fica mais fácil. Tá? Não é ele mesmo quem fala de si. Considero um narrador onisciente que tudo sabe da história, mas que ele interfere muito pouco. Então é ele quem acaba nos apresentando a história do Zvi. Só que ele só teve um livro publicado em espanhol, que na verdade aí é onde começa o entrelaçar das histórias, que um americano ele entra em contato com a mãe da Alma para que ela possa fazer a tradução desse livro chamado A História do Amor, que foi publicado em espanhol. E à medida que a mãe vai fazendo as traduções, a menina ela fica muito curiosa e acaba pegando os capítulos para ler. E é essa curiosidade, essa leitura que vai fazer com que ela queira de qualquer forma saber quem é a Alma do livro. O pai da Alma coloca esse nome nela por conta de todas as mulheres que aparecem no livro. Então ele faz essa homenagem. O livro, a Nicole ela cita dois autores, né, latino-americanos, que é o Jorge Luis Borges e o Cortázar, tá? Para quem lembra, eu comentei nos outros 2 vídeos, né, passados, que a Nicole ela é casada com o Jonathan Safran Foer, que é o autor de Extremamente Alto e Incrivelmente Perto. E eu não sei se porque eles são casados, se foi na verdade o estilo de escrita que os uniu ou o amor deles, enfim. Eles têm elementos, né, estruturais muito parecidos e até mesmo em temática. Tanto em Tudo Se Ilumina, que foi o primeiro livro do Jonathan, quanto em A História do Amor, eles também falam de mais, eles, né, trabalham com mais de uma voz narrativa e também usam como pano de fundo o Holocausto, tá? A História do Amor é um livro mega recomendado, é muito bonito, você não sai ilesa depois de ler esse livro, tá? É belíssimo. Sem falar que essa capa é linda, né? Ela tem até essa coisa um pouco do sombrio, da dor, pelo menos eu vi assim, mas que a gente sempre tem uma luzinha, sempre tem uma esperança e a gente consegue, sim, tirar forças para seguir em frente, tá? Então, leiam. O segundo, O Livro das Coisas Perdidas, do John Connolly, ele é um livro lindo. Mais uma vez, né, mais um livro que tem aí a temática da dor, da perda, como pano de fundo, né? Não o Holocausto em si, mas a Segunda Guerra, porque o livro ele se passa em Londres, justamente quando o exército de Hitler invade a Inglaterra, e aí é que tudo se inicia. O John Connolly ele teve um cuidado muito legal, que foi começar esse livro de uma forma muito leve, muito poética, porque ele está falando da dor de uma criança de 12 anos que acaba usando a imaginação, né? Ela usa os livros para fugir de uma certa forma dessa dor. O David, né, que é o protagonista da história, ele começa narrando o livro falando da relação dele com a mãe. A mãe tem câncer e ele acaba desenvolvendo uma série de rituais, uma coisa assim bem toque mesmo,
para que ele acredita piamente que vai salvar a vida da mãe. E a mãe é uma figura emblemática para ele, porque foi ela que incutiu nele a vontade, o prazer de ler, ter os livros como amigos, as histórias. Tem um trecho aqui que ela fala, aliás, que ele fala do livro, que eu queria ler para vocês um pedacinho, porque eu achei tão lindo o que ela fala, e que de certa forma é justamente o que vai orientar aqui. Antes de adoecer, a mãe de David costumava dizer que as histórias eram vivas. Não do jeito que as pessoas são vivas, ou mesmo os cães e os gatos. As pessoas viviam quer a gente tomasse ou não conhecimento delas, enquanto os cães tinham a mania de se fazer notar no caso de não prestarmos muita atenção neles. Já os gatos eram, quando lhes convinham, mestres em fazer de conta que as pessoas não existiam. Mas aí já é outra história. Entretanto, com as histórias havia uma diferença. Tornavam-se vivas somente quando eram contadas. Não existiriam de fato no nosso mundo se não houvessem pessoas para lê-las em voz alta ou um par de olhos bem abertos seguindo-as à luz de uma lanterna debaixo de um cobertor. Eram como sementes no bico de um pássaro, esperando para cair na terra, ou como as notas de uma canção escrita numa folha de papel, esperando por um instrumento que produzisse a música. Ficavam adormecidas, aguardando uma oportunidade para despertar. Mas, assim que alguém começava a ler uma história, ela começava a se transformar. Poderiam criar raízes na imaginação e transformar o leitor. As histórias queriam ser lidas, dizia no murmúrio a mãe de David. Precisavam disso. Era por isso que forçavam passagem do seu mundo para o nosso. Queriam que as fizéssemos viver. Eu achei esse pedaço assim muito bonito, e é ele quem acaba. Então é através desse trecho que fica bem mais fácil o entendimento do restante da história. O David acaba perdendo a mãe para o câncer e ele acaba se sentindo culpado. Ele acredita que em algum momento ele tenha deixado de fazer algum movimento dele, ter deixado de ter feito uma contagem, alguma coisa. Ou seja, ele introjeta essa perda e acaba que ele mantém esses rituais porque ele acredita que agora, bem mais consciente por conta da perda, ele não vai deixar de fazer nenhum movimento, porque a vida do pai dele depende desse ritual todo dele. Então, em muito pouco tempo, em poucos meses, né, o pai do David apronta uma outra reviravolta na vida do menino, porque o pai apresenta ao menino uma amiga e o David já percebe que essa amiga é muito mais do que uma amiga, que o pai já tem uma relação mais íntima com ela. Ele fica muito mais confuso, né? Porque ele não quer que o pai também se esqueça da mãe. É nesse período de transição aí, todo o emocional do menino acaba abalado, e isso também passa para o físico. Ele começa a sofrer alguns desmaios, seguidos de crise convulsiva. Mas assim, o que mais incomoda ele no momento de crise é que ele passa a ouvir os sussurros dos livros, né? Em casa, ele se torna o guardião dos próprios livros e dos livros da mãe. Então, ele começa a escutar sussurros, né? Baixos, mas sussurros, conversas dos livros. E passado mais um pouco de tempo, ele vai enfrentar mais outra situação, que é o casamento do pai com essa amiga, que é na verdade a Rose, e era a diretora do hospital onde a mãe do David ficava quando ela estava em crises muito fortes. E o pai comunica ao David a chegada
de um outro filho. Como uma criança, diante de todas essas reviravoltas, ela consegue manter a sanidade. Bom, o David só conseguiu fazer isso de uma forma ainda muito conturbada, usando a imaginação e se refugiando nos livros, né, literalmente. Por conta do casamento, né, da nova criança que está para vir, até mesmo por conta da saúde do David, com a efetiva chegada da guerra a Londres, eles acabam se mudando para uma propriedade que a Rose herdara dos pais, que fica um pouco afastada de Londres. Mas essa mudança, o David se muda como uma, digamos assim, como uma recompensa, ele acaba ganhando um quarto que é, na verdade, uma biblioteca extensa. E ele se encanta por aquele quarto por conta dos livros, ele se envolve, ele fica completamente fascinado, principalmente pelos contos de fadas, ele gosta muito. Ele começa a ler, e à medida que ele vai lendo, ele vai vendo anotações, ele vai descobrindo nomes, e cada dia que passa, ele começa a escutar com mais alto as vozes dos livros, e também nesse período, na casa, aumenta a tensão do relacionamento dele com a Rose, com a madrasta. E ele acaba transferindo muito dessa raiva, dessa saudade da mãe, dessa angústia que ele sente pro irmão, que ele simplesmente tem uma aversão, ele não quer manter nenhum contato. É nesse cenário que ele passa a ouvir a voz da mãe. E a cada dia que passa, ele escuta com mais intensidade a voz da mãe, e ela pedindo socorro, pedindo para que ele o ajude. Uma noite, na verdade, depois da pior discussão que ele teve com a Rose, que acaba deixando ele super mal, né, sendo castigado pelo pai, o pai também discutindo com ele fica de castigo no quarto. Então, numa tarde, ele trancado no quarto, ele com muita raiva, ele acaba desmaiando, tendo outra crise convulsiva. E ao mesmo tempo que ele tem essas crises, esses desmaios, ele consegue ver imagens de um outro mundo e a voz da mãe chamando. Então, numa noite, ele acaba atendendo ao chamado da mãe. Ele sai do quarto, desce pro jardim da propriedade, e através de um buraco no muro, ele adentra no mundo mágico. É onde a história ela perde toda a leveza que o Connolly teve no início, a suavidade com que ele foi contando essa parte complicada da vida do David, simplesmente se perde, porque a partir daí a história ela vai ter elementos assim mais adultos e bem mais sombrios. O David ele vai encontrar um mundo, em relação aos contos de fadas, eu diria que é um mundo, entre aspas, aí, distópico, porque é o oposto dos contos de fada, na verdade. O Connolly ele vai apresentar noites sombrias, heróis que vão ser torturados, bestas, feras, famintas, bruxas. Vai conhecer, né, ser apresentado ao Homem Torto, que é um personagem que vai fazer de tudo para manter o David nesse mundo, não deixá-lo encontrar o caminho de volta para casa. Na verdade, o David vai ter que aprender a lidar com os medos, com os receios que ele tem, com as dúvidas, e ainda distinguir em quem ele realmente pode confiar, porque ele tá sozinho nesse mundo totalmente desconhecido, e por mais inteligente, esperto, maduro que ele seja, ele é uma criança, tem comportamentos ingênuos. O Connolly, ele usou com maestria simbologia, as metáforas, sabe, para recriar esses contos de fadas. E ele fez isso muito bem. Cria as versões assim, bem mais. Ele cria versões mais cruas, beirando ao cruel mesmo, tá?
Por exemplo, ele vai contando, né, de acordo com que o personagem do David vai evoluindo na história, que ele vai encontrando outros personagens que vão ajudá-lo, ele vai sendo apresentado também a novas histórias desse mundo. É uma coisa assim que você não espera. Alguém alguma vez já esperou, por exemplo, em um conto de fadas, falar de socialismo, de comunismo, capitalismo. Isso acontece, por exemplo, no conto da Branca de Neve e os Sete Anões, né? O Connelly nos apresenta uma Branca de Neve tirana, obesa, esperada por comida, e uma megera, literalmente, e em contrapartida, 7 anões que se mostram como operários, que tem um senso político, um engajamento político de dar inveja. E que no cúmulo do desespero, por já não aguentar mais, tenta matar a Branca de Neve. E acaba que são condenados a cuidar dela para sempre. Ou até que algum príncipe queira se casar com ela. É muito mágico mesmo a forma do Connelly escrever esse livro. E ele ainda vai falar de outros assuntos, como sexualidade, abuso infantil, amor, a guerra, amizade, lealdade. E tudo isso muito bem estruturado, usando cenas muito bonitas, da mesma forma também que ele cria cenas cruéis. O livro das Coisas Perdidas é um livro muito inteligente, cheio de entrelinhas, super recomendado, principalmente para quem gosta de fantasia e ainda mais de fantasia com toques sombrios, tá bom? Então essas foram as minhas 2 leituras. Eu continuo lendo Eu, Robô, do Asimov. Tô gostando muito mesmo. Já de antemão eu falo para vocês que tem resenha já, tanto do livro das Coisas Perdidas quanto A História do Amor. Já tem resenha no blog. Eu vou deixar para vocês o link aqui embaixo na descrição. Então, assim, eu acho que eu escrevo um pouquinho melhor do que eu falo. Então, acho que para quem, né, quiser, dá uma olhadinha lá também, que eu acho que vai ter alguns elementos um pouquinho diferentes do que eu falei. Eu fiz uma alteração também no meu projeto de leitura, que eu tinha dito que eu ia ler Menina que Não Sabia Ler, mas acabei mudando porque eu consegui um e-book, uma obra que eu tava assim louquíssima atrás, querendo demais, desde que eu vi um vídeo da Juliana Gervason, ela falando maravilhas do livro, que é A Teoria Geral do Esquecimento, do angolano José Eduardo Agualusa. Já comecei a lê-lo ontem e eu tô simplesmente adorando o livro, que é um outro que logo eu vou estar aqui falando para vocês. E também queria dizer que eu tô muito contente, porque eu tenho descoberto assim muitas coisas legais, indicações maravilhosas. E o que mais me deixa feliz é que tem foco do meu blog. Tudo isso mudou depois que eu passei a ver alguns canais e assim me tem feito um bem enorme. Eu tenho que agradecer a pessoas assim que não sabem nem assim mais ou menos que quem eu sou, que eu existo, mas enfim, e tem feito uma diferença enorme para mim. São pessoas que eu já citei aqui várias vezes, mas eu quero deixar esse agradecimento direto a cada uma delas, que eu daria tudo para ser aluna de cada uma delas. Juliana, a Tatiane Feltrin, a Denise, a Trícia Pirota. Então, assim, através delas eu tô descobrindo um mundo muito novo e que tem tudo a ver comigo. Então, eu agradeço muito a vocês, meninas, que com a paixão de vocês pela literatura, pelo amor que vocês têm a esses livros e essa vontade de passar adiante, de conversar, podem ter certeza de que vocês fazem muita diferença.
Se não for na vida de todo mundo, pode ter certeza que na minha estão fazendo, tá? Um beijo enorme, ou como eu costumo falar, deixar sempre nos comentários, um cheiro, é com X de brincadeira, já virou uma marquinha minha, mas eu sei que cheiro é com CH. Vocês, Fros, que eu acho lindas e que cada vez mais eu quero ali. Quem sabe um dia poder chamá-las também de amigas, tá? Um beijo enorme para vocês e um beijo enorme também para todos vocês que estão aqui acompanhando o canal, que estão visitando o blog. Eu fico muito feliz. Participem mais também, voltem sempre que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Então, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.